Bom, na aula da semana passada, nós vimos, eu mostrei para vocês como é que funciona o método das cavidades zonais. E como tem muito detalhe no método, só que eu queria discutir hoje com vocês é um exemplo, tá? Eu peguei esse exemplo no livro do Mamed, aquele livro de instalações elétricas industriais, que nós temos lá na escola, a edição 8 dele. Eu peguei da edição 9, mas é praticamente a mesma coisa. E aí o que eu vou fazer aqui é exatamente discutir o exemplo, né? Mostrar para vocês e explicar o passo a passo de como elaborar o resultado para ele. O resultado seria o projeto de iluminação, tá bom? O exemplo é esse daqui, olha. Considerar essa planta, tá? Desse desenho aqui, né? Então esse aqui é um corte de um galpão industrial. Reparem que ele tem aqui umas partes laterais, tá? Que não vão entrar no nosso cálculo aqui, né, desse exemplo. E ele tem um vão central aqui, que é um vão bem alto, que tem o chamado HTP, né, que é a altura do teto para o piso, de 0,8 com mais 6 com mais 7, 0,7, que dá um total aqui de 7,5 metros, tá? Que é parecido, é o mesmo galpão que nós usamos no exemplo do método do fluxo luminoso, né, com uma diferença, né? Aqui a gente observa que o plano das luminárias, que é aqui onde tem esses projetores desenhados, ele está numa altura, uma distância de 70 centímetros do teto, né? Então, isso na realidade vai influenciar no cálculo da iluminação, tá? Porque se o teto fosse rente aqui às luminárias, a gente teria uma reflexão, né, da luz que é emitida pelas luminárias, né, mais facilmente do que com essa distância da luminária para o teto, né? E é por isso que o método da, das cavidades zonais, ela é mais certo, digamos assim, do que apenas o método do fluxo luminoso por lumens, porque ele considera exatamente essa perda de efetividade de iluminação devido a essa cavidade. E também a cavidade do piso, que é a altura que tem entre o plano que a gente quer iluminar, tá? Aqui nesse desenho é uma máquina, né? E o piso, tá? Antes que eu esqueça, vocês com certeza repararam lá que eu passei o trabalho 3 e eu já até vi que vocês já dividiram os grupos, tá? A semana que vem, a sexta-feira, é para vocês poderem realizar esse trabalho, beleza? Eu não vou dar aula propriamente dito. O que eu vou fazer é na terça-feira que vem, nesse horário das 14h50, eu vou abrir uma sala aqui no, no RNP para poder tirar dúvidas do trabalho, tudo bem? Então aproveitem na sexta-feira para tentar começar a fazer, para na terça-feira já poder tirar dúvida. É bem parecido com os exemplos que nós vimos, tá? Só prestem atenção que esse primeiro trabalho é para usar o método do fluxo luminoso, não é esse que a gente está vendo hoje não, tá? Esse daqui fica para o próximo trabalho. É, só... Não, sexta agora não teria, Pedro. Fica para vocês se reunirem e começar o trabalho, beleza? Só esclarecendo, gente, isso vai contar como tempo de aula, tá? Porque esse era o momento que eu faria com vocês lá em sala de aula, tudo bem? Então, naquela programação que eu coloquei lá, se vocês repararem, tem lá a carga horária de aula normal. É porque é um trabalho, né, que vocês vão estar fazendo. E apesar de não ter essa aula presencial, vocês podem ir, não precisa esperar terça-feira não, tá? Pode ir mandando pergunta. Hoje mesmo, quem começar a fazer o trabalho já pode mandar pergunta no AVE, que assim que eu entrar lá e ver sua pergunta, eu respondo. Ou se alguém entrar e souber responder também, fica à vontade. Então, aquele galpão que eu mostrei ali, que tem 7,5 metros de altura, ele tem as dimensões de 12 por 17 metros, tá? Então, o que eu quero para esse galpão é determinar a quantidade de luminárias, igual nós fizemos no exemplo anterior, só que agora considerando o método das cavidades zonais, tá? E, e aí aplicando aqui, tá, alguns parâmetros, como por exemplo, de que o teto ele é branco, tá? O teto lá, o teto mesmo, né, o que está acima das luminárias,
As paredes elas são de cor clara e o piso ele é escuro. E também que essa indústria ela opera 24 horas por dia, ou seja, a iluminação fica sempre ligada. Isso daqui vai influenciar só no cálculo de quantidade de horas para manutenção. Além dessa consideração da cavidade zonal, lembre também que esse método aqui ele considera tempo de manutenção da luminária, tempo de manutenção da lâmpada, né, perda de fluxo luminoso da lâmpada, então tem vários fatores que a gente vai analisar, tá? Então tá aqui nosso galpão de novo, né? Então 12 metros aqui por 17 de comprimento. Beleza? A equação que nós vamos utilizar essa equação, é igualzinha à equação do método do fluxo luminoso, até mesmo porque esses dois métodos eles são baseados no fluxo luminoso, tá? O que muda é a forma de determinar o fator de utilização e o fator de depreciação da luminária, tá? É o que muda, que eu falo em relação ao método de lumens para o método das cavidades zonais. A primeira coisa que nós vamos fazer, que vocês deverão fazer na hora de fazer esse trabalho utilizando esse método, é de escolher a luminária e a lâmpada, né? Porque o restante do projeto vai ser todo baseado nessa escolha, né? Então observe que o projeto ele é feito por iterações, né? Se você fizer um projeto e não chegar a um valor razoável na resposta, por exemplo, encontrei uma quantidade de lâmpadas muito grande no meu projeto, uma quantidade de luminárias muito grande, vocês podem voltar e substituir. Por exemplo, comecei com uma lâmpada de 150 watts, 125 watts, achei que deu uma quantidade muito grande de lâmpadas, vou lá, escolho uma de 400 e volto. Tá? Sempre procurando uma quantidade de lâmpadas e luminárias que fiquem mais uniformemente distribuída no ambiente que a gente quer iluminar. Então aqui a escolha foi feita pelo autor do livro, tá? Ele pegou lá um catálogo de um fabricante, nesse T-Lume aqui, tá? Ele pegou o modelo do fabricante, que é esse refletor T38. O fabricante já falava qual que era a categoria de manutenção, que era a categoria 4, e ele optou por utilizar uma lâmpada de vapor de mercúrio que tem a potência de 400 watts. Isso vai influenciar aqui, ó. Eu botei um pedacinho da tabela aqui do lado, tá? A lâmpada de 400 watts, ela tem um fluxo luminoso de 22.000 lumens. Opa, desculpa, gente. E isso vai influenciar na hora de a gente encontrar a quantidade de lâmpadas lá no final, beleza? A luminária que ele escolheu é essa daqui, né? Ela é para uma lâmpada de vapor de mercúrio, né? Então a nossa lâmpada vai ser de 400 watts. Essa é a tabela lá que o fabricante disponibiliza, que ele diz a categoria da luminária, o perfil, né, de iluminação da luminária, e aqui as relações, né? O ρ da cavidade do teto, da parede, o corrigido, tá? Aqui os percentuais de acordo com as cores, tá? Dos ambientes, e aqui os valores que a gente vai encontrar de fator de utilização. A gente vai usar essa tabela de novo mais para o final. Bom, então, feita a escolha do tipo de luminária e da lâmpada que nós vamos usar, a gente calcula o fator de relação, o fator K. O fator K, né, ele é calculado só baseado nas dimensões do recinto, tá? Então, colocando lá as dimensões A e B, calculando aqui, a gente acha um fator de 0,71. Esse fator eu vou utilizar para poder encontrar as cavidades corrigidas, né, do recinto, do teto e do piso, né? Então a correção a relação, né, da cavidade zonal para o recinto, teto e piso, ela vai ser o valor K vezes a altura daquela cavidade que eu estou analisando. Por exemplo, a cavidade do recinto, que é a distância entre o plano que eu vou iluminar e as lâmpadas, era de 6 metros. Multiplicado por 0,71, dá uma relação de 4,26. A do teto, né, que vai levar em consideração a altura da lâmpada até o teto,
que era de 70 centímetros, multiplicado por 0,71 dá o 0,49. E para o piso, tá, que estava lá a altura de 80 centímetros do piso até o ponto que eu quero iluminar, vai dar o 0,56. Dúvida, Larissa? Opa. Isso é em metros, Larissa. Ah, você está perguntando o porquê do 0,8, por exemplo, né? É porque apesar do livro não ter escrito, né, aqui em cima as dimensões estão em metros, certo? E aqui embaixo está multiplicando metro por metro. Ou seja, esse resultado aqui seria metro sobre metro ao quadrado, concorda? Cortando aqui e cortando aqui, a unidade desse K, digamos assim, é 1 sobre metro, certo? Quando a gente joga aqui, vai ficar o K, que é 1 sobre metro, vezes o H, que está em metros. Ou seja, esse cara aqui, a gente usa a unidade de metros aqui também, porque ele fica adimensional. Entendeu, Larissa? Ele é só essa relação mesmo. Beleza? Professor, Pode falar. esses rostos que a gente acha, corrigindo assim, usando o K e as alturas, a gente vai usando aquela tabela de lumen, aquela tabela lá da parede, do cor do teto e tal. Essa aqui? Essa daí? É. É. Não confunde, aquele lá não é o Rho, não, é o R. Ah, não, sim, mas é porque esses valores que a gente encontra, a gente usa naquela tabela? Isso que eu não entendi. Vamos lá. Por enquanto, desses valores que nós encontramos aqui, só o RCR que a gente vai usar aqui, que é a relação da cavidade do recinto, tá? Que é o Tá. RCR. Esses outros dois aqui, a cavidade do teto e do piso, a gente vai encontrar o Rho deles ainda. Ah, beleza. Lembra que no método anterior, o Rho a gente encontrava só em função da cor? Sim, é exatamente isso que eu tava tentando lembrar, porque com as cores você ia na outra tabela e tinha, né? Isso. Deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui. Não, pulei não. Agora, a gente vai pegar aquele Rho que a gente encontrava só em função da cor e vai fazer uma correção dele, tá? O método das cavidades, ele vai ele vai corrigir aqueles percentuais baseados na, faltou a palavra agora, nessas relações que nós calculamos aqui, na relação das cavidades zonais. Beleza? Desculpa, gente. Bom, então aqui a primeira cavidade que a gente vai ver é a do piso, tá? É o ρCp, tá? Que é o ρ da cavidade do piso. Aí a gente pega os valores daquela tabelinha que nós tínhamos lá no método anterior, tá? Que fala que o ρ do piso é 10%, né? Considerando que o piso é muito escuro, e o da parede é 50%, tá? Mas aí se nós voltarmos aqui, tá aqui, ó, piso escuro. É por isso que eu estou supondo aquele valor lá, né? Só que o muito escuro, só que essa tabela aqui, ela é para 20%. Então, por enquanto, não se preocupe, a gente vai corrigir isso no final, tá? Mas para o muito escuro, que é 10%, a gente vai analisar também esse ρ da parede, tá? E para a parede clara é de 50%, tá? Vocês lembram disso da aula passada? Que é só uma tabelinha, é só você olhar lá, já tem escrito a cor e qual que é o percentual que você deve levar em consideração. Aí eu venho nessa tabela das refletâncias. Observe que ela vai ser usada tanto para o piso quanto para o teto, tá? Aqui no piso, então considerando essa primeira linha como o ρ do piso, a gente tem aqui ó, o piso de 10%. Tudo bem? Eu não consigo fazer direito aqui não, gente, mas acho que dá para entender, né? E aí a parede é de 50%. Então a coluna que nós vamos analisar é essa coluna aqui.
Tudo bem? Aí, essa relação aqui vai ser o RCT ou o RCP. Como a gente está calculando a do piso, então é o CP. Né? Então, aqui é 0,56, que estaria exatamente entre esses dois valores aqui. Correto? E aí teria duas formas de eu encontrar qual que é o ρCp. Eu poderia fazer uma interpolação entre esses dois pontos para encontrar o valor que está aqui no meio, né? Porque com o meu RCP é de 0,56, ele não é nem esse, tá? Ou se a gente observar, essa tabela, ela varia, a menor escala de variação dela é 1%, né? Como aqui a gente tem 10% para o 0,5 e 11% para o 0,6, eu não vou calcular uma interpolação, porque não tem nenhum número inteiro entre esses dois aqui, né, que é a menor unidade que varia a tabela. E como o 0,56 está mais próximo do 0,6 do que do 0,5, eu escolho aqui o valor de 11%. Entenderam como é que foi feita a escolha? No caso do método anterior, nós consideraríamos o do piso só como 10%. Né? Agora, né, fazendo a correção devido à parede do recinto e à relação daquele K lá com a, e a relação do K com a altura da área útil, digamos assim, né, que é o do recinto, a cavidade, a gente chega a um valor de 11%, já deu uma diferença. Tá? Essa diferença pode ser bem maior do que isso, vai depender daquelas relações, daquele valor de K, né, do RCP, que nós vamos ter, pode variar para mais ou para menos, tá bom? E da cor da parede também. Então, um fator influencia diretamente no outro nesse método, né? Por isso que ele é mais preciso. Dando continuidade aqui, o próximo que nós vamos analisar é a cavidade do teto, tá? A cavidade do teto, né, pelo método anterior, como ele é branco, nós consideraríamos apenas os 70%. Né? Entretanto, considerando a parede clara e a relação do recinto que nós calculamos para o teto, a relação da cavidade do teto, e usando a mesma tabelinha anterior, nós vamos ter aqui, ó, o ρTE agora, ele é de 70. Tá? Então, eu vou olhar para essa parte da tabela. A parede é 50. Tá? Então, eu pego agora essa coluna aqui. E o meu RCT é de 0,49, que é praticamente o 0,5, né? Então, eu vou olhar para essa linha da minha tabela. E aí eu chego aqui ao valor de 64%. Beleza? E aí então já temos o ρ do piso e o ρ do teto, tá? Já corrigido pelas cavidades, a relação das cavidades. Só que, se vocês lembrarem lá da última aula, né, a gente viu que a gente tem as situações onde o teto ele é completamente plano, igual uma laje, tá? E situações onde o teto, que é o nosso caso aqui, ele tem um formato diferente, tá? Ele é inclinado, ele tem esse formato de casinha, igual o nosso caso aqui, tá? E aí a superfície dele aqui vai ser maior do que a superfície de como se fosse só uma laje. Né? Então a gente faz uma correção para essa cavidade do teto utilizando essa equação aqui. Tá? E aí é importante para usar essa equação que a gente conheça, deixa eu voltar aqui, exatamente esse valor de inclinação aqui. Ó. Então já tem na imagem aqui, ó, para esse exemplo aqui, isso daqui vale, se eu traçar um plano aqui, né, essa inclinação do telhado, ela vale 15 graus. Beleza? E aí voltando lá, pode falar, na figura? Não, pode deixar. Aquele exercício que você passou, o outro lado dos lumens, ele não tem, pelo que eu me lembro, não tem isso não, né?
Não, não tem não. Essa frente não interfere. Não, não. Nem aquela altura ali interfere, tá? Da lâmpada para o teto. Aqui ela não só interfere, como a gente tem que analisar se o teto ele é plano ou se ele é inclinado. E fazer essa correção da área utilizando essa equação aqui. E, bom, teto branco é 0,7, tá? E a área da parte plana, digamos assim, do piso, né? É essa daqui. Jogando na equação, considerando os 15 graus, a gente acha lá um ρ, tá, de 0,69. Tá? Professor, qual que eu vou usar? Esse ou esse? Tá? Você vai usar esse daqui, porque o teto não é plano. Então você teve que fazer essa conta aqui, porque o teto não é plano. E aí, ao invés de utilizar o ρCT1, né, aquele anterior, a gente vai usar esse 2 aqui, porque ele está mais próximo do valor real, considerando a inclinação do teto. Tranquilo? No caso de um teto plano, é diferente. Ah, só uma pergunta. E se não tiver aquele ângulo ali? Vocês sabem calcular, né? Com as dimensões do telhado. Beleza. Trigonometria elementar lá, né? Beleza. Dando sequência, depois de calcular os ρs, agora a gente vai usar aquela primeira tabelinha que eu coloquei lá em cima. Não, se você tem a altura aqui da lâmpada até a parte mais alta do telhado, e você tem metade da dimensão aqui, para calcular esse ângulo aqui, você pode usar a tangente, né? Você tem esse cara e tem esse, usa a tangente, você acha esse ângulo aqui, beleza? Então agora utilizando o ρCT2 que nós acabamos de calcular, o ρ da parede que é de 50% porque a parede é clara, e a relação da cavidade do recinto, que é 4,26 que nós fizemos lá, a gente vai consultar agora essa tabela aqui, né, colocando o ρCT, o ρ da parede e o RCR, e vai encontrar o fator de utilização. Aí vem um problema agora. Quanto que é o ρCT? Ele é 69%. Se nós viermos aqui na tabela, a gente tem o ρCT para 50 e para 80. Agora não está próximo dos valores, né? O 69, ele está entre esses dois caras aqui, tá? Ou seja, eu vou ter que fazer interpolação agora, não igual de início, não igual das linhas que nós fizemos no método anterior. Porque no método anterior nós tínhamos a coluna certinha e aí utilizamos os valores vizinhos do que nós queríamos para achar o valor que está aqui no meio. Agora não, eu não tenho a coluna. Então eu quero utilizar as colunas adjacentes, a coluna que eu quero criar, para criar uma coluna nova. Claro que eu não vou criar todos os valores, vou criar só daqueles que eu estou interessado. E depois, nessa coluna nova, como eu vou utilizar aqui os valores que estão no entorno do número que eu quero encontrar, eu vou ter que interpolar a linha também para encontrar o valor que eu quero. Parece complicado, mas não é não. Olha só. Vamos calcular então a minha coluna nova. Ó, o RCR é de 4,26, ou seja, ele está entre o 4 e está entre o 5, beleza? Então eu vou pegar aqui na minha coluna, a parede é de 50%, eu vou utilizar o ρCT de 80 com a parede de 50 e o ρCT de 50 com a parede de 50, que são os que estão no entorno do que eu quero achar. Então, o 80 com a parede de 50 é essa coluna aqui. Será que tem como eu fazer uma reta aqui para ficar menos feio? Tem. E o 50 com a parede de 50 é essa coluna aqui.
Ou seja, eu vou criar uma coluna do 69, que é um vão, digamos aqui, entre essas duas colunas, entre essa e essa, tá? O cara que eu quero encontrar é o 4,26, né? Ou seja, está entre esses dois números, né? Então eu vou usar essa coluna aqui, ou desculpa, essa linha aqui e essa linha aqui de baixo. Bom, utilizando esses dois valores aqui, eu vou achar esse valor aqui. E utilizando esses dois valores aqui, eu vou achar esse valor aqui. Aí depois que eu fizer isso, eu pego agora para o valor de 69% para quando ele é 4 e de 69% para quando ele é 5. E aí eu vou encontrar esse cara do meio que é o que eu quero no final das contas. Entenderam? Sim, professor. Beleza, então vamos lá. Para encontrar esse primeiro termo aqui de cima, né, então eu vou usar o de 80, né, que ele vale, o FU dele vale 0,6, e vou comparar com o de 50, que o FU vale 0,58. Então tá aqui, ó. 80 menos 50, 0,6 menos 0,58. 80 menos o 69, que é o que eu quero encontrar, dividido pelo 0,6, que é quanto vale no 80, e o FU do 69. Fazendo essa continha, eu acho que o FU vale isso daqui. Então, ou seja, esse número aqui, tá? Vê se vocês conseguem entender desse jeito aqui assim. Ele vai ser o 0, foi quanto que a gente achou lá? 59. E aí, né, pegando agora, para encontrar esse de baixo, eu vou pegar o de 80, que vale 0,56, com o de 50, que vale 0,54. Então, 80, 0,56, 50, 0,54. É 80, 0,56 e o 69, que é o que eu quero achar, com FU2. E aí chego, então, ao valor de FU2 de 0,55. Quem é esse FU2? É esse termo aqui. Então, tem como colocar texto, né? 0, opa, vou fazer a caixinha melhor aqui, né? 0, quanto que eu achei lá, vocês lembram? 55. Obrigado. E galera, analfabeto digital aqui praticamente, né? E agora eu acabei de apagar tudo. Então vamos lá. Eu tô criando o cara que tá aqui entre esses dois, com utilizando esse cara aqui. Tô fazendo de novo só para a gente não se perder no significado das contas, tá? E aí nós vamos encontrar esse número aqui, esse número aqui. Aí o último aqui que vocês me falaram é o 0,55. O de cima é o 0,59. Beleza? Agora, usando esses dois valores, dúvida aí, Thiago? Bom, vou seguir, hein? Usando esses dois valores, vou encontrar o elemento que eu quero, que é essa linha aqui, é a linha do 4,26, né? Para quando o meu RCR, deixa eu pegar aqui na verdade um maior, é o RCR igual a 4,26.
Pô, galera, eu não sei uma forma de apagar esse negócio aqui sem perder tudo. Aqui, ó. Então vamos lá. Fez mais do que eu queria, né? Mas ali para cima é o 0,59. E aqui é para o RCR de 4,26. Tá maior assim para não fazer besteira. RCR igual a 4,26. Aê, finalmente, hein? Então, esse cara ali, para esse RCR aqui, ele vai ser igual a... Quando o RCR é 4, ele vale 0,59, que é o que a gente acabou de encontrar, considerando agora a coluna de 69. Quando o RCR é 5, ele vale 0,55, que a gente acabou de encontrar aqui também. Então, faço a relação aqui do 4,59 com agora o que eu quero, que é o 4,26. Acho aqui, finalmente, um FU de 0,57. Tá? Então, esse cara aqui, ele vale, finalmente, 0,57. Tá aqui. Pessoal, dúvida nisso daqui? A parte mais chatinha em termos de conta é fazer essas aproximações lineares aqui para a gente poder encontrar o valor que a gente quer. A gente está usando uma tabela, a tabela é limitada, né? Não tem infinitos pontos ali. A gente vai aproximando aqui. Pode falar. Você achou o 0,59 e 0,55. Uhum. Não, deixa. Eu ia falar que a média dele seria o valor que você encontra no final, mas deixa. Viajei. Você poderia. Vamos colocar assim. Se fosse Eu ia te 4,5. perguntar se era sempre assim, tipo, vamos dizer, se achou esses dois valores e o valor entre eles é sempre a média dos dois. A gente pode Não. usar assim, né? Vai depender mais próximo da onde ele. Por exemplo, se fosse exatamente o ponto médio, se fosse 4,5, aí eu não precisaria nem de fazer conta, que está exatamente entre os dois. Porque é isso que a gente faz aqui, a gente aproxima sempre por uma reta. Aí acaba que Uhum, a relação é sempre uma regra de 3, né? Mesmo sim. se você perceber aqui, a variação não é linear, não, tá? Se você pegar os pontos aqui e Sim, distribuir, você vai ver que não é linear, sim, sim. tá? Mas Ou a gente então foi aproxima só linearmente, coincidência, né, tá? G? Beleza. Deixa eu ver a pergunta da Larissa aqui. Professor, para saber se o cálculo está certo, tem como conferir com os valores que já temos? Exemplo, tem que estar entre tal valor e tal valor. Ah, tem sim, Larissa. O valor que você encontra no final, por exemplo, né, esse primeiro valor aqui, ele tem que ser um valor entre esses dois, o 0,6 e o 0,58, porque o 69 está aqui no meio. Então, se der alguma coisa diferente desses dois, a mesma coisa vale para cá, quer dizer que você errou alguma conta. Né? E depois aqui embaixo também, ó, o valor que eu quero, que é o 4,26, está entre esses dois. Se eu achar alguma resposta que está maior do que esse ou menor do que esse, também está errado. Entendeu, Larissa? Então é só a gente olhar a, o intervalo, né, que a gente está pesquisando. Se a gente achar fora do intervalo, a gente errou alguma conta. Show de bola. Então vou seguir aqui, hein, galera. Mais alguma pergunta? Pode ir. Vou lá. Bom, aí o próximo item nesse projeto é calcular o coeficiente da correção do fator de utilização. Então a gente achou aquele fator de utilização, mas a gente vai ter que corrigir ele, porque esse fator de utilização, ele considera... Opa, peraí que eu mudei a ferramenta. Ele considera a refletância de piso de 20%. Entretanto, no nosso caso, o piso é escuro, é 10%. Tá? Então eu tenho que fazer uma relação. E aí vai ter uma outra tabela para a gente conferir que faz essa correção. Tá?
Nessa tabela eu vou olhar o rho do teto, que é de 70. Agora estou olhando sem precisar utilizar os valores que a gente corrigiu. O rho da parede, que é de 50. Então eu estou aqui, ó, 70, 50. Vou olhar para essa coluna aqui então, né? O fator de utilização que nós calculamos, ele é... Opa, peraí que eu me perdi. O RCR que nós calculamos, ele é de 4,26, certo? Então a gente vai vir aqui, ó, 4,26. O 4 está aqui. E tem o 5 embaixo. Tá vendo que a diferença entre eles, a menor medida nessa tabela é 0,001? Então eu não preciso de fazer interpolação aqui para achar uma terceira casa decimal diferente, né? Como está entre esses dois aqui, só que está mais próximo do 4, porque é 4,26, então eu vou considerar que ele é 1,4. Então está aqui, ó, o fator de correção 1,4. A equação de correção é essa. Eu pego o fator que nós encontramos na tabela anterior e multiplico por 1 dividido pelo fator de correção. E aí chegamos então ao nosso FU corrigido de 0,54. Né? Agora, para aquela equação que nós vimos lá no começo, a única coisa que ficou faltando é o fator de depreciação do serviço da iluminação. Tá? Só que esse fator aqui, né, lembrando da aula anterior, ele é composto pela multiplicação de diversos fatores, onde o primeiro deles é o chamado fator de depreciação do serviço da luminária. Observe que aqui é do serviço da iluminação, que é o conjunto luminária e lâmpada, tá? Já considerando as depreciações. Para esse cara aqui, né, para eu encontrar esse fator de depreciação do serviço da luminária, aqui vai ser importante a condição do ambiente, se ele é limpo, sujo, muito sujo, a categoria da luminária, tá? E o tempo que eu vou demorar para poder limpar aquela luminária. Então, pelos dados do enunciado, né, lá falava que eu vou dar manutenção na luminária a cada 24 meses. Ou seja, eu só vou limpar ela de 2 em 2 anos. Né? Também, pela luminária que eu escolhi, o fabricante fala que ela é categoria 4. Tá? E aí, né, vindo aqui nessa imagem, né, pegando aqui 24, o eixo em 24 meses, considerando que o ambiente de trabalho é limpo, tá? Que é essa curva aqui. Eu vou pegar então a interseção na curva, né, vou rebater aqui no eixo Y, e aí, claro, fazendo isso com uma régua bonitinho, eu encontrei aqui, o autor encontrou um valor de 0,81. Então esse é o FD, que é o fator de depreciação do serviço da luminária. Ok? É só uma pesquisa gráfica mesmo, pode falar. Esses MLM é tipo de muito limpo, médio. Isso, muito limpo, limpo, médio, né, digamos assim, sujo e muito sujo. Eu lembrei disso, que na outra matéria também usa isso, né? Na parte de lumens. Não, isso daqui na verdade eu passei na aula passada, porque na aula passada eu falei do método e hoje eu estou usando ele. Não, é porque eu lembro que quando a gente teve essa aula com essa matéria com o Josemar, a gente usava uma tabela dessa para exatamente saber Ah, quanto tempo ok. vai ter coisa de trabalho e tal. Aí quando vocês fizeram com o Josemar, vocês usaram vocês calcularam o fluxo luminoso e fizeram a correção dele no final. Se eu não me engano, normalmente faz assim, predial. Esse negócio. Ah, é isso aí. Fazia todas as contas, né? Depois no final fazia a correção. Para essa primeira parte do trabalho, vocês não vão fazer a correção, não. Faz só no método de Lumens, que é o mais simples possível, tá? Beleza? Bom, seguindo, né, no cálculo da depreciação do serviço, a próxima etapa é determinar a depreciação da superfície do ambiente devido à sujeira. Tá? E aí, mesma coisa, né, considerando 24 meses, né, em ambiente limpo, então está aqui 24 meses, um ambiente limpo, a gente chega aqui, né, de novo, pegar lá com a régua, bonitinho, usar uma escala aqui,
a 18% de sujeira, tá? Ficou repetido? Acho que ficou, gente. O próximo aqui é o FS, que é o fator de depreciação das superfícies do ambiente devido à sujeira, tá? A superfície do ambiente, só para não confundir aqui, eu estou misturando tudo, né? Ah, não, desculpa, gente. É porque aqui a gente encontra o 18%, tá? Esse não é o FS, tá? Esse é só o percentual de sujeira devido às características do ambiente e ao tempo que a gente vai demorar para poder limpar, tá? Aí eu pego esses 18% que nós encontramos e venho nessa tabela para saber qual que é o fator de depreciação, tudo bem? Então, nessa tabela aqui, eu tenho vários tipos de iluminação, direto, indireto, tá? Para o nosso caso aqui, que é a luminária, né? Opa, vai ter a luminária lá no teto, iluminando diretamente as superfícies que eu quero iluminar, eu vou considerar o tipo de iluminação direto, tá? O percentual de sujeira está entre o 10% e o 20%, né? De novo, se você olhar as variações aqui, vocês vão ver que varia de 1 em 1%, né? A não ser que a diferença seja muito grande, não vai valer a pena fazer interpolação. O meu RCR era de 4,26, então se eu separar aqui o 4, que é o mais próximo da onde ele está, a gente vai ver aqui que o valor de depreciação é 95%. Tá? Por que eu não interpolei? Porque se você olhar aqui, ó, varia só 1% para o próximo, né? E como está mais próximo do 4, vou considerar o 95%. Né? E entre o 10 e o 20, né, varia 2%, né, mas como é 18, tá bem próximo do 20, eu vou considerar o 95. Né? Se fosse a metade, que é 15, aí eu poderia considerar o 96 aqui. Então, nesse caso aqui, nem carece de fazer a interpolação, não. Você já pode analisar diretamente. Se arredondar para 15, se estiver mais próximo de 15, usa o 96, mais próximo de 20, o 95, mais próximo de 10, o 97. Tá? Nesse caso aqui, o fator foi de 95%, ou seja, 0,95. Pessoal, estou seguindo. Se tiver alguma dúvida, alguém me para, tá? Porque eu já vi que o Professor, horário está passando. Pode falar. essa matéria, essa questão tipo de distribuição de carga não, de lume, essas coisas, eles não, por que que eles não criam tipo um padrão para você estabelecer tipo em específico? Eles criam as lâmpadas específicas para na hora de fazer esses cálculos ou na hora de projetar um certo local, tipo, ser mais fácil, eu tenho que ficar fazendo várias contas. Ah, você está falando dessas aproximações que a gente faz? Tipo, em vez de você ter que ficar olhando todas essas tabelas e tal, eles não, tipo, criam uma padronização tipo, de lâmpada, de potência delas, de, ó, quando você for ter isso, você usa isso. Pra você não ter que ficar fazendo todas essas contas, porque é meio chato, né? O problema, Pedro, é exatamente que eles criam, eles padronizam. E aí, quando ele padroniza por valores fixos na tabela, é bem provável que os valores que eles usaram nem sempre vai ser o que você vai ter na sua situação. Por exemplo, eles podem fazer uma tabela com as cores do arco-íris, vou dizer assim, né? Ah, se for amarelo, se for vermelho, e aí vai ter lá os valores específicos, tá? Mas aí, sei lá, o Enzo vai lá e fala, eu vou lá na loja de tinta e vou misturar tais cores com tais cores, vou produzir uma tinta, uma cor para minha parede. Aí a cor da parede que o Enzo pintou não vai ser nenhuma daquelas da tabela do fabricante. Então Entendi. sempre vai fugir a esse padrão. O que pode ser feito hoje em dia, e é o que alguns programas de fabricantes fazem, é que ao invés de ficar só consultando tabelas, o programa já pode pegar essa variação aqui, né, inclusive as que não são lineares, e não precisa ficar aproximando igual a gente faz. Ele pode aproximar mais de uma maneira mais correta, digamos assim, né? Entendi. Mas o que a gente faz aqui é exatamente isso. Eles padronizaram, né, alguns valores
eu acredito que seja provavelmente mais próximo do que normalmente é utilizado nos ambientes, só que ainda assim a gente sempre vai ter uma diferençazinha, porque o ambiente é mais alto, o ambiente é mais baixo, né? Não- Por exemplo, quando você faz para uma casa, bem provavelmente, depois de você fazer algumas vezes, você vai ver que fica sempre muito parecido. Porque normalmente as paredes são claras, o teto é claro, o piso é claro, e aí, normalmente o pé direito é de 2,5 metros, então acaba que quem faz o projeto, né, com o passar, com a prática, vai fazendo essas contas mais rápidas porque é mais parecido. No ambiente industrial, a gente tem mais diferença, tá? Tem galpão que é baixinho, galpão que é muito alto, é, alguns métodos que a gente vai usar para quando não tem teto, né, uma área externa. É muito normal nessas indústrias maiores, a gente tem muita coisa que funciona a céu aberto, né? É pátio mesmo, Entendi, onde tem esteira correndo, que você tem que iluminar, né? Além de estacionamento e outras coisas, tá? entendi. Aí na sequência aqui, tá, a gente vai ter o fator de redução do fluxo luminoso por queima de lâmpada, né? Então, apesar da lâmpada ter uma vida útil, né, por exemplo, no caso da de vapor de mercúrio que a gente escolheu, de 18 mil horas, né, é, a gente sabe que esse número aqui, ele é calculado, né, baseado com a quantidade de lâmpadas que vão queimar quando chega a 100%, tá? Quando chega a 100% dessas horas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está considerando que quando der 100% das horas, 60% dessas lâmpadas vão estar queimadas. Se a gente considerar que as lâmpadas vão ser substituídas anualmente, né, ou seja, uma vez por ano, o cara vai parar o galpão para trocar todas as lâmpadas queimadas, tá? Um ano dá exatamente 8.760 horas, tá bom? A gente faz calcula esse fator exatamente dessa forma, que é um menos a quantidade de horas que eu vou demorar para trocar a lâmpada dividido por 18.000 vezes 60 sobre 100, tá? Ainda assim, eu estou considerando que no final desses 100 aqui, a gente vai trocar todas as lâmpadas, tá? De 2 em 2 anos troca todas as lâmpadas e que ah, na metade desse período, né, que é no primeiro ano, a gente vai trocar as lâmpadas queimadas. Beleza? E aí eu encontro esse fator aqui que foi de 0,7. Observem que fazer isso, né, como os fatores aqui eles vão ser todos dados por multiplicação, isso vai reduzir muito a eficiência do seu sistema, tá? Quanto maior o período que você considera de intervalo de troca da luminária, tá? Ou da lâmpada, mais difícil fica, digamos assim, de fazer um projeto barato. Vai precisar de mais lâmpadas para garantir que no final daquele período a quantidade de lâmpadas que sobraram, elas são suficientes para fazer a iluminação que você tem que ter naquele local. E nós temos também, tá, o fator de depreciação do fluxo luminoso. Tudo isso para calcular a depreciação do serviço da iluminação. Aí considerando que 50% das lâmpadas, que as lâmpadas sejam trocadas, né, com 50% da vida útil delas, né, que é aquele tempo lá que a gente considerou, é 18.000, né? Então não dá exatamente 50, estou chutando esse 50 aqui, né? Que é o próximo dos 9.000, tá? E a gente vem aqui, tá? A porcentagem da vida útil, tá aqui 40, opa, aqui seria 60, né? O 50 seria mais ou menos aqui. Pegando lá de novo a régua e fazendo, a gente chega lá ao valor de 0,93, tá? Que é a depreciação do fluxo luminoso da lâmpada, né? Ou seja, quanto mais velho fica a minha lâmpada, né, menos ela vai iluminando. Tá? Isso aqui é o que a minha lâmpada perde de fluxo com o passar do tempo. Aqui a gente está considerando 50% dela, de vida útil, que a gente vai trocar. Então está lá o fator de depreciação. E temos também o último fator aqui,
que é o fator do fluxo do reator, tá? Em reatores mais antigos, esse fator era menor que 1. Né? Só que nos reatores mais novos, que são reatores eletrônicos, esse fator vai ser sempre 1. Então vamos considerar aqui, né, um reator eletrônico, tá? Que aí o fator é 1. E aí, o fator de depreciação do serviço da iluminação é só você multiplicar todos esses fatores que nós vimos, que vai dar aqui nesse caso 0,5. Tá? Só uma observação do livro, né, que as características desse problema são diferentes, assim, estranhas, né, porque está falando que a gente vai trocar a luminária, que a gente vai limpar a luminária a cada 2 anos, mas que a gente troca as lâmpadas uma vez por ano. Ele está dizendo que a gente vai trocar a lâmpada sem limpar a luminária. Mas na prática não faz sentido, né? Na prática faz sentido que se para uma vez por ano para dar manutenção e trocar a lâmpada queimada, troca-se também dá manutenção nas luminárias, né? Limpa a luminária, tira a sujeira dela. Tá? E aí jogando na equação, né, a gente tem lá o 500, que é o fluxo mínimo para aquele ambiente, que é o mesmo que a gente viu no exemplo passado, vezes a área do ambiente, aí dividido pelo FU que nós calculamos e o fator de depreciação do serviço de iluminação, que é o 0,5, a gente chega lá no total de 357.895 lumens, tá, para esse ambiente, é o que a gente precisa. Aí se a gente considerar que a gente vai estar usando uma luminária que tem uma lâmpada por luminária de 400 watts, lá no começo do problema eu botei uma tabelinha para vocês, né? A lâmpada de 400 watts tinha esse fluxo de 22.000, tá? Lumens. Então, dividindo o total, né, que é o que a gente quer, pela quantidade de lumens que tem uma luminária, a gente chega lá aproximadamente a 16, tá? Só que como o nosso ambiente ele é retângulo, né? Ele é um retângulo, 16 eu conseguiria fazer muito bem um quadrado, 4x4, ou um retângulo de dimensões muito diferentes, né? Um 8x2, por exemplo. Mas no nosso caso ele é de 17x12, né? Então, para melhorar a distribuição, lembra que eu falei para vocês, né? Calcular essa relação aí de um lado dividido pelo outro tem que ser parecido com a quantidade de luminárias, né? Que tem no sentido pelo outro. Foi adotada aqui 18 unidades. Se vocês lembrarem, no método anterior a gente resolveu, a nossa conta dava 10 e a gente resolveu usar 12. Olha como é que aumentou a quantidade. É só considerando que a gente vai ter as cavidades e considerando também esses períodos de manutenção. Né? Então, Pedro, 3 de 6, se a gente considerar as 18. Né? Foi por isso, né, inclusive, que ele fez aqui considerando 18. Entendeu? Porque se fizer só com esse mínimo de 16 aqui, não daria. Aí, calculando as distâncias, considerando exatamente a distribuição que você falou, Pedro, 3 por 6, tá? A gente chega com a distância de 2,80 m na orientação X e 3 metros na orientação Y, né? E aí fazendo as distâncias, né, da parede até a luminária, chega a esses dois valores aqui. Vou botar o desenho, fica mais claro de ver, né? E aí a distribuição fica essa, 3 por 6, com 2,80 m entre uma luminária e outra, e 1,40 m da luminária para a parede, no sentido de X, e 3 metros de uma luminária para outra, na direção Y, e 1,5 m para a parede. Tá? Então aí chega a essa solução aqui, o projeto de iluminação para esse galpão. Pessoal, então era isso na nossa aula de hoje. Tá? Deixa eu só salvar aqui a lista dos alunos. Bom, eu estou gravando aqui, eu gravei aqui essa aula, né? Vou convertê-la aqui, colocar ela na acadêmica. Isso demora no acadêmico, não, desculpa, no AVA. Isso vai demorar um pouquinho, deve ficar pronto hoje à noite ou amanhã. E deem uma olhada lá, né? Quem já preencheu os grupos. Eu adicionei lá as tabelas para o método do fluxo luminoso, tá bom? Então confiram lá as tabelas, já comecem a fazer o trabalho, coloquem as dúvidas lá, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar que eu estou à disposição. É isso aí, galera. Então vou finalizar o vídeo aqui. Um grande abraço para vocês, bons estudos aí e
Qualquer coisa é só me chamar. Valeu!